Oi, leitores! Esse vídeo é sobre thrillers e como eu, uma pessoinha que lê esse gênero há 9 anos, entende e classifica os subgêneros. Primeira coisa, eu não vim ditar regras. A minha proposta com esse vídeo é bem simples. A grande maioria das editoras, elas vendem um livro como thriller porque é um gênero que vende. É um gênero que geralmente costuma agradar e prender bastante a atenção do leitor. Mesmo que ele seja um thriller, mas não psicológico. E nesse vídeo eu vim dar uma ajudinha, vim ajudar vocês a diferenciar com base na minha experiência como leitora desde 2013. Nada que é uma regra absoluta, é só uma pessoa muito apaixonada por esse gênero falando. Segunda coisinha, eu quero relembrar a vocês, a quem tiver o interesse de comprar livros seminovos e usados, super conservadinhos, por um preço bem justo, eu tenho o meu brechó literário no site da Shopee, tanto também como no site do Enjoei. São livros baratinhos, como são seminovos, eles estão abaixo do preço normal do mercado, mas eu tô sempre inserindo livros novos lá, então eu vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver o interesse, juntamente com o meu link da Amazon. Se você quiser comprar qualquer coisa lá no site da Amazon, se você entrar por esse meu link, você vai estar apoiando o meu canal com uma certa porcentagem, sem pagar nadinha a mais por isso. Com certeza o universo te devolve essa gentileza em dobro, confia. Terceira coisa, minha vontade é falar muito sobre cada um desses livros que eu vou mostrar, porém, a gente sairia daqui só 3 horas depois, no mínimo. Então eu vou deixar aqui nos cards e também aqui na descrição o link da minha playlist de todas as resenhas que eu já fiz aqui no canal. Como eu vou falar bem brevemente sobre os livros, apenas indicando eles, quem tiver o interesse em saber tanto detalhes da história quanto da minha opinião de qualquer um deles, os livros que eu mencionar e já tiver resenha aqui no canal vão estar todos aqui nessa playlist. Inclusive o vídeo que eu mostro todos, absolutamente todos os thrillers que eu já li na minha vida, então tá cheio de indicaçõezinhas por lá também. Demorou pra começar, mas agora a gente vai. Eu vou começar pelo meu subgênero favorito do thriller, tá? Que é o psicológico. O que eu posso dizer pra vocês é que o maior mistério que define esse subgênero é: isso tá se passando na realidade ou só na mente desse personagem? Se você estiver lendo um livro e essa dúvida surgir pra você, é um thriller psicológico. Como o próprio nome diz, o intuito de uma história desse subgênero é mexer com a mente do leitor. Então, geralmente, a gente vai ter a narrativa da história pelo ponto de vista de algum personagem que tem algum tipo de transtorno mental, algum vício que o impede de estar são na maioria do tempo. Geralmente a gente está dentro da mente dessa pessoa, mas não é um personagem que a gente pode confiar 100% no que ele vê ou no que ele acredita. Justamente por não ser um personagem que tem a mente estável. Ou então pode ser alguém que tenha muitos conflitos psicológicos, ou com o passado, ou com ele mesmo. Não necessariamente o protagonista que precisa ter esse psicológico abalado, perturbado, mas é uma característica principal dos thrillers, os conflitos psicológicos. Eu tenho aqui 4 indicações de tudo isso que eu falei pra vocês. Todas elas têm o mesmo ponto em comum, que é fazer a gente, como leitor, não confiar e duvidar por boa parte da leitura da sanidade desses protagonistas, seja por vício em álcool ou remédios, como é o caso da Rachel, de A Garota no Trem, ou da Anna, de A Mulher na Janela, seja porque sofreu um apagão mental e está com amnésia, que é o caso da Nora, de Em um Bosque Muito Escuro, ou seja por casos mais estranhos ainda, como se perder em um bosque e ser encontrado 6 dias depois, bem diferente, ouvindo a voz de um amigo imaginário, que é o caso do Christopher, esse garotinho de 6 anos do livro Amigo Imaginário. Ou no caso da Sloane e da Maggie. À noite, quando as duas sonham, elas têm sonhos muito vívidos, uma vivendo a vida da outra e elas nunca se conheceram. A gente fica nesse dilema, se as duas realmente existem ou se nós temos um caso de dupla personalidade com uma delas, e principalmente qual delas é a real. Eu adoro esses livros que eu acabei de citar pra vocês, muito. Eu falei que são 4 indicações, mas são 5. E desses que eu citei, eu já tenho a resenha desses 2 aqui no canal, que é Amigo Imaginário e A Mulher na Janela. Aliás, a minha resenha de A Mulher na Janela também é um comparativo com A Garota no Trem, porque tem sim uma inspiraçãozinha ali, porém eu recomendo
e eu adoro muito os dois, e quando eu digo adoro, é tipo 2 dos meus thrillers favoritos de toda a minha vida. O thriller policial eu acho que é o mais conhecido. É aquele thriller onde algum profissional da polícia vai estar investigando alguma coisa. Seja um assassinato, um crime, um desaparecimento. E geralmente o foco desse subgênero é em algum serial killer. O protagonista pode ser um policial, pode ser um detetive, mas o foco das histórias geralmente é no perfil psicológico daquele criminoso, dentro de uma investigação. Claro. Eu trouxe 2 livros que, além deles terem essas mesmas características, ambos são bem pesadinhos. Bom Dia, Verônica é um thriller policial nacional, vai se passar aqui em São Paulo. E como protagonista a gente tem aqui quem vai investigar, né, os crimes que tá acontecendo é uma secretária da polícia, porque a própria polícia mesmo não tá nem aí porque acontece. A Verônica vai investigar o caso de um serial killer que mata suas vítimas, todas mulheres, em um ritual bastante macabro. Quem já leu Rafael Montes sabe que ele é um autor que pega bastante pesadinho, mas é um livro que vale a pena sim, é um livro bom sim. Tanto o livro quanto a série da Netflix, que é uns 85, 90% fiel ao livro. Já Unidunité é um thriller policial igualmente pesadinho, porque aqui a gente basicamente vai ler sobre até que ponto, onde que o ser humano pode chegar para conseguir sobreviver. E literalmente sobreviver, porque aqui a gente tem uma serial killer que ela faz um jogo bem macabro com as suas vítimas. É sempre com um par de pessoas sequestradas, e ela faz esse jogo onde ela isola essas 2 pessoas, coloca uma arma entre eles e eles vão ter que decidir quem vive e quem morre. Então, assim, são 2 que eu quero indicar dentro desse subgênero, que é o thriller policial, e são bem bons. Mas aí a gente tem livros que podem acontecer uma pegadinha, que é o caso de um dos meus thrillers favoritos da vida, A Garota no Trem. A Garota Perfeita. Aqui a gente tem narrativas intercaladas. Então a gente tem a narrativa pelo ponto de vista dessa protagonista, depois de ser recuperada de um cativeiro onde ela estava sendo mantida, depois de ser sequestrada, ela fica com amnésia. E a narrativa principal do livro é dela, configurando um thriller psicológico. Mas a gente também tem a narrativa pelo ponto de vista do detetive que investiga o sequestro dela, considerando também um thriller policial. E se a gente tivesse que colocar esse livro aqui em apenas uma caixinha, ou policial ou psicológico, qual seria? Nesse caso, mesmo que a gente tenha também a narrativa do livro pelo ponto de vista de um detetive, né, de um profissional da polícia, a narrativa principal é dela, da personagem com o conflito psicológico. Então, no caso de A Garota Perfeita, é um thriller, né, se a gente tivesse que colocar em uma caixinha só, seria no de thrillers psicológicos. Porque a maior parte da história a gente lê pelo ponto de vista dela, mesmo que não seja um ponto de vista confiável. Eu recomendo demais esse livro, como eu disse, é um dos meus favoritos, é muito bom. O thriller doméstico, ele é bem pouco comentado aqui no Brasil, porque ele é muito confundido com o thriller psicológico. E foi o que me inspirou a fazer esse vídeo, porque ultimamente está sendo o meu gênero literário queridinho. Esses livros geralmente são aquelas histórias ambientadas em um ambiente doméstico comum, normal, sobre alguma família, a vida conjugal de algum casal e até mesmo dentro ali de uma pequena cidade onde todo mundo se conhece. E claro, adicionando ali elementos de crime, assassinato, ou até mesmo a própria característica principal do thriller psicológico, né, que é o conflito, pode ser paranoia, confusão mental, tudo isso se passando dentro de um ambiente de lar. É tipo um thriller casos de família. Eu tenho 3 favoritinhos, muito favoritinhos, pra indicar pra vocês. Eu já li domésticos no passado, mas eu nunca classifiquei assim, porque eu não fazia ideia dessa diferença, né, dessa diferença de ambiente dentro dos thrillers. Foi depois da leitura de O Impulso que eu descobri. O Impulso é a história de avó, mãe, filha e neta. É a história dessas mulheres que não foram mães boas e como isso passou para próximas gerações. Aqui a gente tem aquele conflito de a ruindade é algo que a gente tem
porque a gente é do sangue, é do DNA, ou porque a gente teve algum tipo de trauma, algum tipo de conflito familiar no passado que influenciou pra gente ser uma pessoa ruim com os outros. Em seguida, eu preciso puxar o gancho pra menina má, porque a última mulher dessa geração, dessa família, nasceu com o gene da psicopatia. E Menina Má é um clássico dos anos 50 e é sobre a Rhoda, que tem a frieza, a indiferença e a maldade de um adulto. O livro é sobre ela se relacionando na escola, com a família, mas com zero empatia e afeto por nenhum ser vivo. A mãe se dando conta de que ela não é nem um pouco como uma criança normal e meio que ligando os pontos. O Impulso, ele fala bastante sobre esse lado mais sombrio da maternidade, que envolve essa obsessão doentia por conseguir ser mãe. É mais uma coisa mais narcisista do que afetiva, sabe? E também sobre a romantização da maternidade, né, que tá aí e realmente acontece, e é o plot principal de Até Você Ser Minha. Então, assim, são histórias bem diferentes, apesar de serem thrillers, com pontos em comum, porque as três vão girar em torno de uma família, de um casamento, conflitos domésticos, mas com muitos segredos. No caso de Menina Má e O Impulso, a gente vai ter a psicopatia infantil abordada dentro de um ambiente de lar, que, como eu disse, é o que define o thriller doméstico. E, gente, se vocês tiverem livros aí, se vocês já leram livros com essa vibe, podem ir deixando aí nos comentários, porque eu tô muito apaixonadinha por esse subgênero de thriller ultimamente. Todos esses que eu indiquei aqui, eu recomendo até as últimas páginas, são muito bons. Aliás, já tem resenha de Até Você Ser Minha e O Impulso aqui no canal. O thriller de mistério, ele é bem mais específico nas características que o definem. A gente tem sempre como foco algum mistério acontecendo, onde os protagonistas são investigadores amadores. Em vez do detetive ou do policial, do thriller policial, a gente tem pessoas comuns, normais, que de alguma forma acabaram se envolvendo dentro de alguma coisa, algum mistério acontecendo. Um crime, um segredo, algo tramado. Eles se veem ali e vão investigando por conta própria mais e mais, no que eu chamo de teia de aranha, que é quando uma pista se conecta a outra, até que a gente e o próprio personagem tá muito ali, bem no meio, envolvido no meio de muito mistério. É bem específico. Eu tenho pra indicar Filme Noturno. Eu li esse livro ano passado, já tem resenha aqui no canal, e eu me apaixonei por ele, de verdade. Aqui a gente tem uma investigação, mas não com um policial, é com um jornalista. Aliás, o livro todo é cheio de recortes de jornal, páginas da internet, relatórios policiais. Tem esse famosíssimo diretor de filmes de terror, que ele já fez muito sucesso por anos, mas hoje, atualmente, ele se encontra desaparecido. Hoje o paradeiro dele é um enorme mistério, e quando a sua filha é encontrada morta, esse jornalista que tem ali uma conexão, uma ligação no passado com esse diretor, ele começa uma investigação por conta própria. Não só para saber o paradeiro desse homem, se ele ainda estiver vivo, mas principalmente para saber como e por que essa garota morreu. Esse livro é muito denso, porém é maravilhoso. É um daqueles thrillers que você só larga quando descobre tudo que tá acontecendo. É uma verdadeira teia de aranha e muito mistério. E como eu disse, já tem resenha aqui no canal. Gente, eu também tenho 2 outros livros que eu ainda não li. Porém, eles se encaixam muito, porque são thrillers de mistério. A Corrente e Quem Era Ela. Eles têm essa mesma pegada que eu citei pra vocês. São 2 livros diferentes, mas eles têm essas protagonistas, 2 mulheres, que de alguma forma acabam ali se vendo dentro de algum mistério bem maior que elas. Seja porque foram influenciadas ou por conta própria, elas estão investigando algo sozinhas. Meio que são levadas até o meio disso tudo, investigando por conta própria, chegando até a correr perigo. Eu acho que essa é a característica principal do thriller de mistério. Eu vou ler os 2 ano que vem, e se você já leu algum deles, me diz aqui nos comentários se são tão bons quanto eu realmente acho que são. Antes da gente ir pro último subgênero, que é um dos mais legais, eu quero muito pedir para vocês seguirem o @feitaleitora lá no Instagram, que é onde eu tô postando coisinhas sobre o canal. Eu tô sempre avisando quando tem um vídeo novo
E também tô sempre mostrando pra vocês minhas leituras atuais, então sejam super bem-vindos por lá também. E seja bem-vindo também para se inscrever aqui e me ajudar na minha meta de 1000 inscritos até 2022, até 1º de janeiro. É uma coisa que eu queria muito, muito conseguir mesmo. Se você já é inscrito e me acompanha, muito obrigada. Mas você também pode me ajudar indicando o meu canal para seus amigos leitores e você vai estar fazendo uma booktuber super feliz. Thriller tecnológico. O thriller tecnológico, ele tá muito ligado à ficção científica. Mas enquanto a ficção científica tá mais ligada a uma realidade distópica, né, ao gênero distopia, o thriller tecnológico geralmente costuma se passar o mais próximo do nosso presente, porque é um gênero que ele foca mais no mundo real. Daí, 2 indicações que eu trouxe para vocês pro thriller tecnológico é Zou, esse livro aqui, e também um dos meus favoritos da vida é 172 Horas na Lua. Gente, sério, outros 2 super favoritos meus. Zou é sobre um vírus, tá? Que ele começa primeiro ali nos animais selvagens e depois ele vai passando para os domésticos também, fazendo com que todos os animais do planeta ataquem e matem o ser humano, as pessoas, de uma forma bem brutal. E os nossos protagonistas, né, as pessoas que vão ali tentar resolver essa lambança que a humanidade fez com a natureza, é uma ecologista e um jovem biólogo que ele previu esse cenário acontecendo anos atrás, mas ele sempre foi desacreditado. Tem toda uma vibe de uso inconsciente e exagerada da tecnologia por parte dos seres humanos, sem nunca realmente se importar por quanto esse uso exagerado tem uma consequência negativa forte para a natureza, até que um dia a natureza cobra seu preço. Já 172 Horas na Lua, gente do céu, que vontade de reler esse livro, sério. Eu amo ele. É sobre um sorteio mundial que a NASA promove e 3 adolescentes ganham, 3 adolescentes de países diferentes ganham e vão passar 172 horas na Lua, nessa base lunar, junto com alguns astronautas. Viver essa experiência única num lugar que só é conhecido por altos funcionários do governo americano. Porém, a NASA tem seus motivos secretos para essa viagem e voltar para o planeta Terra passa a não ser mais uma possibilidade, já que coisas muito sinistras começam a acontecer na Lua. São 2 thrillers que têm essa pegada mais científica e, pra ser bem sincera pra vocês, são 2 dos melhores livros que eu já li. Se vocês jogarem no Google, tem o thriller médico, o jurídico, o sobrenatural, o político. Então, assim, tem muitos subgêneros e nesse vídeo eu quis falar um pouco mais sobre os que fazem mais parte da minha vida literária mesmo. Se você se interessou por qualquer livro que eu mencionei nesse vídeo, comprem ele através do meu linkzinho da Amazon aqui na descrição, que vocês sabem que me ajuda bastante. É uma forma de você apoiar o meu canal. Relembrando, você não paga nada mais por isso, além do preço do livro. E eu preciso pedir para vocês avaliarem esse vídeo antes de irem pro próximo, porque o feedback de vocês é muito importante para mim. Tá? E eu quero muito agradecer a você que assistiu até aqui. Me diz aqui nos comentários qual é o seu subgênero favorito e qual é o livro favorito do seu subgênero favorito. Espero que a gente se veja no próximo vídeo aqui do canal e eu desejo ótimas leituras para todos vocês. Tchau, tchau!